Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aperfeiçoamento intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Eu sou o pastor Elmer Mendes e vou estudar com vocês mais esta aula com o tema Lendo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula de hoje. Pai Celestial, graças te damos, reunimos aqui em respeito, em adoração e louvor ao teu nome. Obrigado por cada educador que nos acompanha. Obrigado, meu Deus, pelo ministério da educação cristã em cada campo, em cada congregação. Peço a tua graça, a tua bondade para cada pastor, presbítero, missionária, professores, superintendentes, assessores, que o Senhor continue dirigindo, conduzindo a tua obra como tu queres. Colocamos diante do Senhor toda a dedicação que temos para o servir ao Senhor e à tua obra em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar falando um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o Antigo, também chamado de Velho Testamento, é a aliança, remete-se à aliança que Deus fez com o povo de Israel. A palavra testamento, inclusive, significa aliança. E o Novo Testamento é a aliança que Jesus fez, Deus fez, agora não só com o povo de Israel, mas com todos os povos. Nós temos, muitas das vezes, esta separação. O Antigo Testamento é na época da lei, o Novo Testamento é na época da graça. Bom, já é bom que nós esclareçamos aqui que o Antigo Testamento não é só lei, inclusive teve um período antes da lei. A história, a narrativa, por exemplo, do livro de Gênesis não é no período da lei. No Êxodo, aí sim, já começa a narrativa e a história onde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. E ali se inicia, então, uma tradição da lei escrita. Mas antes, o Antigo Testamento apresenta toda a história, toda uma narrativa do que estava acontecendo. Algo que já é relevante para esta aula é nós entendermos que a Bíblia ela teve uma relação progressiva, ou seja, ela foi em progresso. Deus foi desvendando, desenrolando a história. Inclusive, esta é uma palavra que nós usamos para falar sobre a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Só que ela não foi uma revelação de um dia para o outro. A Bíblia foi escrita enquanto a história estava se desenvolvendo, se desenrolando ao longo dos anos. E isso demorou muito tempo. Inclusive, por esse motivo, é correto nós dizermos que a fé, ela não é só de hoje. A fé, ela é histórica. Ela está baseada em uma história que vem desenvolvendo ao longo dos anos. E a Bíblia, então, é esse livro. É um livro da revelação de Deus. Ou seja, ele mostra quem Deus é. A Bíblia é tudo sobre Deus? Não. 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, diz que a Bíblia, nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Nós conhecemos a Deus daquilo que Ele quis se mostrar. Nós não conhecemos Deus na totalidade. Deus nos conhece na totalidade. É isso que diz 1 Coríntios 13. Nós conseguimos, inclusive, a ilustração que o apóstolo Paulo utiliza ali, é que nós conseguimos ver Deus como se fosse um espelho. E nós não estamos falando de espelho do século 21, com toda essa tecnologia, onde você coloca-se à frente de um espelho e vê
com muita nitidez, com muita clareza. Naquela época não existia esse tipo de espelho. O que existia era um latão reluzente. Ou seja, não dava para ver muita coisa. Mas aquilo que nós precisamos ver e saber sobre Deus foi revelado, foi mostrado. E está na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. E essa revelação, ela foi ao longo do tempo. Ao longo do tempo, Deus foi se mostrando. Ou seja, nesta revelação, é correto dizer que muitas coisas eram para aquele momento. E lá na frente, Deus iria se revelar e se mostrar novamente, com mais clareza. Ou seja, algumas partes da Bíblia, de fato, são revelações provisórias. Lá na frente, seria substituído por aquilo que seria permanente. Então, nós precisamos ter esse entendimento quando lemos a Bíblia. E na hermenêutica, quando se estuda hermenêutica, o que é a hermenêutica? É uma disciplina que não é apenas da teologia. Na teologia se tem a hermenêutica bíblica, mas também tem hermenêutica, por exemplo, em um curso de direito. Porque essa palavra hermenêutica vem de Hermes, que era, na mitologia grega, o intérprete dos deuses. Então, os deuses falavam e Hermes interpretava aos humanos ou vice-versa. E essa palavra, então, surgiu a partir desta história grega, porque hermenêutica é uma palavra grega. No caso da Bíblia, ela ficou, então, definida como sendo a interpretação da Bíblia. No caso do direito, por exemplo, é a interpretação das leis. Então, quando se estuda a hermenêutica, ou seja, os princípios de interpretação da Bíblia, a regra fundamental, não seria nem a primeira regra nem a segunda, seria a regra fundamental para interpretar a Bíblia. Qual é esta regra? É a seguinte: a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então seria mais ou menos da seguinte forma: você lê um versículo e você diz, eu não posso extrair um ensino só desse versículo. Eu não posso pegar só um versículo isolado e ensinar alguma coisa. Então eu leio o capítulo. Mesmo assim, ainda está faltando clareza. Eu preciso saber melhor o que está em torno deste versículo. Então eu leio um capítulo antes e um capítulo depois. Olha, eu preciso ir mais além, aprofundar mais. O que eu faço? Leio o livro. Aquilo que era um versículo só, para que você possa ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão, se tornou a leitura de um livro, porque assim é a maneira correta de ler a Bíblia. Você precisa ler um livro do início ao fim. Há uma outra forma também. Ou seja, Bíblia por Bíblia, sem você procurar nota de rodapé, dicionário, comentário, Bíblia por Bíblia. Um teólogo chamado Thompson apresentou uma outra forma, inclusive posteriormente tornou uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Thompson, que era esse teólogo que apresentou essa dinâmica para ler a Bíblia ela por si só. Então, o que foi proposto? Lê um versículo, você quer saber sobre qual tema? Aí eu quero saber o que a Bíblia fala sobre anjos. Lê um versículo, e lê outro versículo, e lê outro versículo, tudo dentro do mesmo tema. E depois de você ter lido 50 versículos sobre os anjos, você saberá mais do que você sabia antes de ler. Porque você leu vários versículos sobre o tema. Depois, inclusive, veio outra Bíblia de estudo com a mesma proposta, chamada Bíblia de Estudo Temas em Concordância, que é a mesma proposta do Thompson, que foi enumerar versículos e um versículo ir levando ao outro versículo
e você lendo só a Bíblia, e você lê uma quantidade de versículos sobre aquele assunto, para que você possa compreender melhor algum tema que você esteja estudando. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a infalível palavra de Deus. A Bíblia é a revelação. Não é toda a revelação, mas com certeza é tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. Um dia, nós o veremos como Ele nos vê, na totalidade. E aí será diferente. É uma etapa diferente, um corpo transformado. A Bíblia chama esse momento de glorificação. E aí já está relacionado à vida eterna. Enquanto estamos aqui, meros mortais, passando por esta vida, peregrinando aqui nesta terra, nós temos aqui em mão tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, foi revelado em sua palavra. Nós temos então 2 testamentos. O primeiro testamento tem 39 livros, o segundo testamento, 27 livros. Ou seja, nós temos um testamento que está relacionado à antiga aliança que Deus tinha com os israelitas, mas que aponta um novo testamento, um novo momento na história onde Deus iria fazer aliança com todos os povos. Inclusive o Evangelho de João apresenta isso, quando diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, independente de língua, povo, nação, todo o que receber, ele deu-nos o poder de ser chamado Filho de Deus. Então tem a ver com uma decisão, e quem decidir entregar a vida, render-se a Cristo, esse é o povo da aliança. Passa a ser o povo da aliança, não importa qual nacionalidade, qual país você esteja. E esses evangelhos, eles vão, como eu disse aqui, eles vão apresentando o Antigo Testamento. Apresenta os evangelhos não, né? Esses 2 testamentos. O Antigo Testamento apresenta muitas coisas do Antigo Testamento, são provisórias, mas apontam para aquilo que é permanente. Então, ou seja, era para mostrar Deus em um momento, mas ao mesmo tempo mostrar que Deus ainda se revelaria no auge da revelação, que é Jesus. Como nós podemos dar alguns exemplos, né? O que nós podemos fazer para dar alguns exemplos? Então aqui, antes dos exemplos, eu até já quero dizer para vocês o seguinte. O Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. Tá bom? Então, você precisa ler o Antigo Testamento. Eu sei que às vezes é cansativo, né? Tem alguns livros que é cansativo e não tem problema nenhum você achar isso. Tá? Você não está pecando, não, achando que alguns livros têm difícil compreensão, é cansativo. Mas mesmo assim, é importante que você leia. É um livro de Levíticos, Números, onde se tem grandes narrativas de genealogias, ou uma contagem grande de descendentes. Então, mesmo que seja cansativo, é muito importante que você leia esses livros também. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. O que nós precisamos entender aqui é que muitas coisas no Antigo Testamento, elas vão ser melhor explicadas no Novo Testamento. E se nós tivéssemos, por exemplo, só o Novo Testamento, alguém já me perguntou isso. Se nós tivéssemos só o Novo Testamento, não seria suficiente? Não precisaria do Antigo Testamento. Eu digo que não seria suficiente. Nós precisamos, primeiro, porque a expectativa do Messias, que é o ponto mais alto da revelação, está toda no Antigo Testamento. Como nós saberíamos que tinha já uma expectativa,
que já se tinha promessas acerca do Messias, sem o Antigo Testamento. Ou seja, o povo da aliança, da antiga aliança, Deus já havia revelado para eles um rei, um salvador. É claro que muitos foram para o reinado político. Havia isso, uma crença muito forte no povo de Israel, que esse Messias seria um rei político e que ele levaria Israel à mesma posição da época de Davi, de Salomão. Ou seja, eles esperavam, muitos deles estavam projetando isso. Esse rei ele iria derrubar o Império Romano e assumir a posição política no mundo da época. O que não aconteceu, e por isso até hoje os judeus esperam o Messias político. Eles estão até hoje esperando, a não ser aqueles judeus que viram de fato em Jesus o Messias, o Salvador, mas não político, não desse reino, desse mundo, mas espiritual. Mas isso estava bem claro no Antigo Testamento, que o reinado não seria um reinado político, que seria um Salvador no mundo espiritual. Então, sem o Antigo Testamento, nós não entenderíamos quem é esse Messias. Por que os judeus estão equivocados, acreditando que é um Messias político, sendo que já estava claro nas profecias que não seria inclusive só dos judeus, dos hebreus, mas de todos os povos, e que essa salvação teria a ver com uma salvação espiritual e não material. Nós precisamos do Antigo Testamento, ele é tão importante quanto o Novo Testamento. Uma outra questão sem o Antigo Testamento, nós também não conseguiríamos compreender, ter uma melhor compreensão de vários assuntos que são tratados no Novo Testamento. Inclusive os mandamentos. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus demonstrou isso também nos sermões, nas pregações, nas parábolas e na sua própria vida principalmente. Que ele estava, de fato, vivendo as leis de Deus, porque ele veio para cumprir toda a justiça de Deus, e mais, ele tinha autoridade para fazer uma renovação na aliança. E essa renovação na aliança envolveria com mais clareza a revelação de Deus para todos que se renderem a Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, o próprio Novo Testamento diz que a lei, ela tem a sua utilidade, ela tem a sua validade e a sua importância. Ou seja, nós precisamos ler o Antigo Testamento e entender que ele é tão Bíblia quanto o Novo Testamento. E sem dizer que também nós podemos, e talvez isso seja o principal, dizer que as profecias se cumpriram. As profecias se cumpriram, ou seja, Deus prometeu e ele cumpriu a promessa de enviar o Messias, do Espírito Santo, de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, muitas profecias se cumpriram, aquilo que já tinha sido dito no Antigo Testamento, e no Novo nós conseguimos claramente entender. Ou seja, o Antigo Testamento é importante que você leia tanto quanto o Novo Testamento. Então nós temos, inclusive, algumas outras profecias para se cumprir, e elas irão se cumprir. Nós podemos aqui, então, dar alguns exemplos de algumas coisas que eram provisórias para aquela época, e em Cristo, na nova aliança, nesse novo momento da renovação da aliança, Deus renovou aquilo que era
momentâneo e se tornou perpétuo, permanente em Cristo. A principal delas é o próprio sacrifício. Sacrifício de animais, que era feito no Antigo Testamento. Por que se fazia sacrifício de animais no Antigo Testamento? Então, ou seja, eu leio o Antigo Testamento e eu leio os sacrifícios de animais e como eram feitos todos os rituais, o templo, como era organizado lá, o pátio, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e eu digo, isso aqui não é para hoje mais. Por que eu sei disso? Porque o Novo Testamento deixou bem claro como isso foi renovado, aquilo que era provisório se tornou permanente em Jesus. Inclusive até o véu que separava o lugar onde apenas os sumos sacerdotes tinham acesso, o Santo dos Santos, ele se rasga e quem está no átrio e quem está no pátio pode ver agora esse lugar, porque aquilo que era provisório, Cristo substitui isso e se torna permanente. Agora, Jesus é o acesso. Cristo é o acesso que nós temos para Deus e todo cristão passou a assumir, então, aquilo que o Novo Testamento chama de sacerdócio real, que é para todo aquele que se entregou a Cristo. Agora ele tem esta função de poder ir livremente a Deus, porque antes quem era o intermediário era o sacerdote. Então, sacrifícios nós não fazemos mais. Então, temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Por que não fazemos sacrifícios mais? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Aquele sacrifício estava bem claro no Antigo Testamento que ele era provisório. Era utilizado animais para fazer o sacrifício e o sangue do animal que representava não perdão, mas aquilo que o Antigo Testamento chama de o aplacar ou o acalmar a ira de Deus. Quando João Batista vê Jesus, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Veja que agora é diferente. Até então não se tinha usado esta palavra para falar sobre sacrifícios no Antigo Testamento. Porque o sacrifício do Antigo Testamento não tira o pecado, mas acalma a ira de Deus por um momento. Até que o sacrifício perfeito viesse e veio em Jesus. E agora, então, o pecado seria tirado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós temos um sacrifício perfeito e definitivo. Aquilo que se fazia no Antigo Testamento era provisório. Era só para mostrar que viria um sacrifício permanente e perfeito. Então, é preciso ler o Antigo Testamento para entender que Jesus é o sacrifício perfeito, que Jesus perdoa pecados e que Jesus é o sacrifício definitivo. Depois de Cristo, não há necessidade mais de nenhum tipo de sacrifício de animais, porque Jesus é o sacrifício definitivo. Eu preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Então, no Antigo Testamento, uma outra questão. Nós temos várias festas, como, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. Nós temos isso no Antigo Testamento. Mas nós celebramos a Páscoa de acordo com o Antigo Testamento? Não. Nós celebramos o Pentecostes de acordo com o Antigo Testamento? Não. Jesus renovou na Nova Aliança. Então, o que é a Páscoa? No Antigo Testamento, a Páscoa é a festa da passagem. Literalmente, a Páscoa significa passagem. Que passagem foi essa? A saída do Egito para a terra prometida. Passou da escravidão para a liberdade. Lá, no Antigo Testamento, foi sacrificado um cordeiro, o sangue foi passado no umbral da porta, eles se alimentaram com uma parte daquele cordeiro que foi sacrificado,
os primogênitos morreram, os primogênitos do Egito, porque o povo de Israel que tinha o sangue no umbral da porta foi livre. Este era o sinal do livramento da morte. Com isso, Faraó decide liberar o povo de Israel, que sai do Egito e começa uma peregrinação para a terra prometida. Nesse mesmo dia, exatamente nesse mesmo dia, que os judeus estavam reunidos para comemorar a Páscoa, essa Páscoa do Antigo Testamento. Nesse mesmo dia, Jesus morreu. Jesus foi crucificado e morreu nesse dia. Qual é o significado? Veja que é preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O significado é que agora o Cordeiro morreu também. Só que agora o Cordeiro, a morte do Cordeiro é definitiva. Não precisa outro Cordeiro morrer. Por esse Cordeiro ser perfeito, o sangue dele nos livrou da morte. E nós agora saímos da escravidão do pecado para uma nova vida, a caminho também da eternidade da terra prometida. Veja que está claro, ficou bem claro, porque nós temos o Antigo Testamento para entender exatamente o que era Páscoa lá e o que é Páscoa aqui no Novo Testamento. Então Jesus é esse Cordeiro perfeito, o sangue dele agora foi derramado e ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado, se entregarmos a nossa vida e nos rendermos a ele. E também nós estávamos escravos, não no Egito, mas escravos do pecado, e nós então fomos libertos dessa vida de escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando nessa mesma linha das festividades, 50 dias depois da Páscoa, então começou-se a comemorar o Pentecostes. A primeiro momento, o que era o Pentecostes no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Pentecostes era também chamado de Festa das Semanas. Porque, tradicionalmente, os judeus começaram, então, a plantar e a colher, e colocaram, então, como um sinal da colheita, a festa das primícias, onde eles entregavam o fruto das primícias, da colheita. E esta festa, ela acontecia também chamada das semanas, porque eram 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. Nós temos 49 dias. Um dia depois, 50. Por isso chamou Pentecoste, 50 dias depois da festa das semanas, também chamada das colheitas, das primícias. Então, a primeiro momento era esta celebração. Depois, também começou a comemorar o dia que eles receberam a lei do Senhor, os mandamentos. Ou seja, o dia em que Deus entregou para Moisés, ou seja, 50 dias depois da saída do Egito, lá no Monte Sinai, Deus entregou as leis. Então essa conta seria mais ou menos assim, né? Se Moisés ficou lá 40 dias no monte, em cima do Monte Sinai, então eles andaram 10 dias até o Monte Sinai. Então seria 50 dias depois da saída do Egito, que Deus entregou as leis, os 10 mandamentos, os mandamentos para Moisés. E eles começaram a comemorar também a entrega da lei. O Pentecostes se tornou esta festa, esta celebração. Pois bem, isso é no Antigo Testamento. Vamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Porque se a gente ler só o Antigo Testamento, nós vamos começar a fazer também festa das primícias, da colheita, vamos começar a fazer também a festa do dia do recebimento da lei. Mas no Novo Testamento isso já tem um novo significado. A nova aliança renovou a proposta do dia de Pentecostes. E como isso foi renovado? Renovou da seguinte maneira: 50 dias depois da morte de Jesus.
exatamente naquele dia que os judeus estavam reunidos também para fazer a festa do Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo foi dado à igreja. E a maioria dos biblistas consideram que naquele dia se inaugurou a igreja. O reino de Deus, ele se inaugura com a chegada de Jesus. Mas a igreja, ela se inaugura com a chegada do Espírito Santo, quando é derramado ali no dia de Pentecostes. E aí, Deus escolhe para si um povo. E agora, toda língua, povo, nação, que se entregar a Cristo se torna a igreja. O povo de Deus que tem uma missão, que tem algo a se cumprir aqui na terra. Deus tem para si um povo. E isso ficou claro lá no dia de Pentecostes. Os judeus comemoravam uma festa, mas naquele momento, Deus, em sua soberania, estava renovando a aliança e estava fazendo algo novo ali, agora não mais comemorando primícias, colheita, nem recebimento de mandamentos, mas recebendo o Espírito Santo. Então agora foi derramado. E não foi derramado só para um, foi derramado para todos que estavam reunidos ali e continua sendo derramado até hoje para o povo de Deus, para a igreja, que precisa viver no poder do Espírito Santo. Eu até aproveito para falar um pouco sobre poder. Você sabe o que é poder do Espírito? Porque nós temos vários tipos de poder. Nós temos o poder político. O Brasil está vivendo isso nos últimos anos, né? A direita e a esquerda e o centrão, todo mundo brigando por poder. Todo mundo querendo poder político. Quem manda mais, quem manda menos, quem é melhor, quem é pior, troca acusações. Poder político está aí e nós temos vivido isso nos últimos anos. Existe o poder também militar, que são das autoridades de polícia. Existe poder econômico. Uma hora ou outra nós ouvimos isso aí. É o dinheiro que manda. Quem tem dinheiro manda mais. Poder. É uma briga de poder por causa do econômico. Mas e que tipo de poder que a igreja desfruta? Qual é o poder que a igreja desfruta? Pois bem, a palavra na linguagem bíblica, que é do grego do Novo Testamento, a melhor palavra que traduziria mesmo na linguagem da língua portuguesa seria dinamite. Então, só que aí não ia pegar bem, né? Então, se tivesse lá na Bíblia, lá em Atos 1, e recebereis uma dinamite ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, ninguém iria querer esse tipo de poder. Mas uma outra palavra, dentro dessa mesma conjugação de palavras da linguagem grega, tem uma palavra que cairia bem, que é dinâmica. Então, recebereis uma explosão, um estilo de vida ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É esse tipo de poder que a Bíblia fala. E isso foi no dia de Pentecoste. E essa é a nova leitura agora do Novo Testamento sobre o dia de Pentecoste. Aquilo que no Antigo Testamento era algo, na Nova Aliança, nós precisamos entender o que é o Pentecostes. O poder do Espírito sendo derramado. E quando o poder do Espírito é derramado, então nós recebemos o encorajamento para cumprir a missão, para proclamar a ousadia necessária que é preciso para o povo de Deus frente à perseguição, a heresias. O Espírito Santo, ele empodera, ele dá essa dinâmica de vida diferente. Isso é o Pentecostes. Veja que é preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo, porque se você ler só o Antigo Testamento, você faz um tipo de festa, um tipo de celebração, mas o Novo Testamento já renovou esse entendimento e já trouxe mais clareza na revelação. Por isso que é importante ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então, veja que tudo isso é importante. Isso aqui só foram algumas questões, né,
que eu falei, mas eu até então poderia concluir aqui dizendo o seguinte para vocês. Aquilo que o Antigo Testamento diz, o Novo Testamento, ele tem um retrato mais claro. Por isso que é importante ler o Antigo e dizer, o Novo Testamento fala algo sobre isso. Porque hoje nós temos um problema, principalmente entre os teólogos da prosperidade. Não estou dizendo da prosperidade bíblica, não estou dizendo. A Bíblia fala sobre prosperidade, sobre a bem-aventurança, porque próspero é o feliz. Então não estou falando da prosperidade bíblica, mas os teólogos da teologia, que é uma ideologia de prosperidade, que eles acreditam que um dos propósitos de Deus é enriquecer você, e Deus não tem esse propósito de tornar ninguém rico. Deus quer uma saúde espiritual, uma vida abençoada, de paz, alegre, principalmente salva em Cristo, obedecendo o que o Evangelho, o que a Bíblia diz. Mas esse pessoal, eles usam muito o Antigo Testamento de forma isolada. Então, sempre tem alguém dizendo, olha, Deus te colocou para ser cabeça e não cauda. Um versículo isolado, mas e o que o Novo Testamento diz sobre isso? Aí você diz, olha, o cristão vai passar por perseguição, por sofrimento. No mundo tereis aflições. Por que não anexa esses versículos? Que nem é isso que está querendo dizer. Se você lê o capítulo, o livro, por que não anexa no entendimento do Novo Testamento? Porque é de fato algo assim que já faz com má fé mesmo. Então a verdade é essa. Por isso, sempre quando a gente ler algo no Antigo Testamento, a gente deve perguntar o que o Novo Testamento diz sobre isso. Porque no Antigo Testamento você tem uma revelação e no Novo Testamento você tem uma revelação que torna o retrato mais claro, mais visível, e você consegue ver muito bem. Um exemplo disso é Hebreus. Lê só Hebreus para você ver. Hebreus faz todo um apanhado do Antigo Testamento, tentando esclarecer esta nova aliança, esse novo momento, que em Cristo fica muito mais claro a revelação. E entendendo que algumas coisas lá eram totalmente provisórias para aquele momento. E em Cristo se tornaram permanentes, a revelação ficou mais clara. Então, se eu tivesse de resumir essa aula, eu resumiria dessa maneira. O Antigo Testamento, ele prepara tudo. A revelação é um fundamento importantíssimo, traz ali todos os conceitos que no Novo Testamento foi construído com muito mais clareza, ao compartilhar a vida de Jesus e fazer com que nós olhamos, não só para o momento, mas também para a vida eterna, para a salvação. Então, por isso, o desvendar de Deus ao longo da história se torna muito claro no Novo Testamento. Então, eu quero terminar aqui lendo com vocês um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, para que a gente possa concluir aqui esta aula de hoje. Eu vou ler 3 versículos. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, diz assim: E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, permaneça firme naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo de quê, meus irmãos? Do Antigo Testamento. A primeiro momento, ele está dizendo do Antigo Testamento. Olha, Timóteo, você permaneça firme naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Que letras que são essas? Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito nesse momento. Não tinha o Novo Testamento ainda. Estava sendo escrito nesse momento. E Timóteo aprendeu nas Sagradas Letras. Permaneça firme. Agora, só que Paulo já faz a transição. Veja, ele já faz a transição. Desde a infância você aprendeu as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí já é o Novo Testamento, aí já é a nova aliança. Então, essa regra fundamental da interpretação da Bíblia, na próxima aula a gente vai avançar um pouco falando sobre a interpretação da Bíblia. Mas por hoje é suficiente essa regra fundamental que fique claro. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Leia a Bíblia e leia incansavelmente. E leia todos os dias, no mínimo um capítulo por dia. Querido educador, você é professor. Você que é professor, dirige essa palavra para você. Qual que é a matéria que você ensina? Qual é a ciência, o conhecimento que você ensina? Bíblia. Eu gosto de dizer, talvez até vocês já ouviram eu dizer isso, né? Que as pessoas falam, eu sou professor de criança, eu sou professor de jovens. Não, meu irmão, você é professor de Bíblia. Você ensina, está tendo uma urgência, está tendo uma necessidade grandiosa dos professores de Bíblia se apresentarem e dizerem, olha, você está lendo a Bíblia errado, você está lendo a Bíblia errado. Esse versículo aí é isolado. Esse versículo aí não é isso. Lê o versículo antes, lê o depois, lê o capítulo. Vamos ler a Bíblia correta, gente. Ensinar a ler a Bíblia, ler, ser um leitor dedicado, atento da Bíblia, porque nós só vamos conseguir mudar a cultura. Nós estamos falando sobre Bíblia na cultura e educação cristã. É central, nós estamos falando sobre aquilo que é o centro da cultura e da educação cristã, que é a Bíblia. Então nós precisamos ler incansavelmente e ler da maneira correta. Por hoje, essa primeira regra é suficiente. A Bíblia interpreta a si mesmo. Leia. Leia da maneira correta. Não leia o Antigo Testamento isolado, porque a revelação é progressiva. Leia o Antigo à luz do Novo Testamento. Sempre faça essa pergunta, o que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso que eu estou lendo aqui no Antigo Testamento? Tem muitas igrejas fazendo até hoje festas judaicas, até hoje, rituais judaicos, como se isso fosse para ser feito até hoje. Isso foi provisório. O permanente já veio. Jesus tem que estar na centralidade da nossa leitura bíblica. Então, como eu disse, muitas festas que tem no Antigo Testamento tem também no Novo, mas você precisa fazer com a revelação progressiva do Novo Testamento. E isso é parte da cultura, isso é parte da educação cristã. A Bíblia está no centro. O Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo Testamento, mas essa é uma regra importante. O Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo, sem precisar de ler nenhum comentário, nenhum estudioso. Leia a Bíblia por si só. E você e nós vamos ter avanços no aprendizado bíblico. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe vocês. Eu não canso de dizer isso. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Conseguimos aprender, conseguimos ensinar, ter esse contato com vocês. Vamos avançando aí. E é sempre uma alegria ter esse momento aqui de ensino-aprendizagem. Um abraço a todo, querido educador. Permaneça firme. Que Deus te abençoe.